Então vamos começar a... Deixa eu liberar aqui, só um minuto. Ok, então vamos começar, tá? Então, primeiramente, para quem não me conhece, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Antônio Júnior, sou de João Pessoa, Paraíba, né? Por isso que eu sou conhecido como Júnior PB. Sou administrador do Notebook Ajuda e estou aqui para passar um pouco do meu conhecimento para vocês, tá? Então, eu sou ministrante de um curso de análise de esquemas elétricos e vou passar um pouco desse conteúdo para vocês, tá bem? Então vamos lá. Começando com a sequência de start do laptop, ok? Então, pessoal, todo laptop ele tem uma sequência de start, tá? Essa sequência ela tem origem apenas com o carregador conectado, né, no circuito de entrada, ou então no circuito da bateria, quando apenas a bateria está conectada, tá? Então podemos dividir essa sequência em duas grandes partes, né, conhecidas como primário e secundário, né? O primário é quando a gente fala de standby, ou seja, assim que a gente pluga a bateria, ou então quando a gente pluga o carregador externo, estamos em standby. Então, nesse standby, temos a tensão de alta, né, que pode variar de acordo com o carregador externo, né, pode ser de 12, de 15 volts, 19 volts, enfim, de acordo com o carregador que você está plugando, né? Então, essa tensão de alta é gerada a partir do momento que você pluga o carregador externo ou pluga a bateria, e depois que é gerado essa tensão de alta, são geradas as tensões chamadas de 3 e 5 volts do Buck Converter, tá? Então, para quem não sabe o que é Buck Converter, é apenas um CI, né, um circuito integrado, que ele recebe uma tensão DC, né, e transforma em uma outra tensão DC mais baixa. Então, qualquer circuito integrado que faça esse tipo de conversão, ou seja, recebe uma tensão mais alta e baixa essa tensão e transforma essa tensão em uma tensão mais baixa, então conhecemos isso como um circuito de Buck Converter. Então, o circuito de 3 e 5 volts, ele é um circuito de Buck Converter, pois recebe os 19 da alta e transforma essa tensão em 3 e 5 volts, o qual a gente conhece, que facilmente a gente encontra nas bobinas ou indutores, tá bem? Então, as tensões de alta e as tensões de 3 e 5 volts a gente encontra no laptop em standby, ok? Já quando se fala em secundário, né, a gente fala em laptop ligado, ou seja, assim que a gente starta o laptop, temos as tensões secundárias, né, que são as tensões da memória, tensões do processador, chipset e etc. Existe também uma pequena observação quando se fala nessa tensão de standby, de 3 e 5 volts. Em alguns casos extremos, essa tensão de 3 e 5 volts, ela pode não aparecer, ela pode não aparecer em standby, né? Tem alguns casos isolados que essa tensão de 3 e 5 volts são chamadas de tensão suspende. Ela só vai aparecer depois que starta a máquina, tá? Como, por exemplo, a gente pode colocar o STI, por exemplo. O STI, eu acredito que o 1462 é um exemplo de fonte de 3 e 5 volts suspende, se eu não me engano, tá bem? Então, tem essa pequena observação em relação aos 3 e 5 volts, ok? Então, vamos agora para o próximo slide, que eu vou falar sobre a sequência propriamente dita de start do laptop, tá? Dando ênfase apenas no circuito de entrada. Então, deixa eu passar o próximo slide.
Então, nesse slide, vocês podem perceber que existe uma sequência. Todo laptop ele segue uma sequência, né? Essa figura que vocês estão vendo mostra uma sequência resumida, né, apenas do circuito de entrada de um laptop, né? Nesse caso é o Compaq CQ40, tá? Da HP. Então, muitos HPs utilizam essa mesma sequência. Agora, obviamente, vários outros projetos elétricos vão mudar essa sequência, mas o básico, a base é essa daí, tá? Com algumas alterações, tá? Então, seguindo a nossa sequência resumida de start, vamos começar da esquerda para a direita, tá? Então, número 1, temos aí o jack, né? Então, como todo mundo já sabe, o jack, né, é o conector do laptop que recebe a tensão do carregador, né, recebe a tensão de alta, né, conhecido como tensão de alta, ou mais B, né. Então, essa tensão de alta, assim que você plugar o carregador externo do laptop, essa tensão de alta, nesse caso, ele vai para um MOSFET chamado de MOSFET de entrada. Tá? Então, esse MOSFET de entrada, ele precisa chavear. Se ele não chavear, a tensão de alta não vai chegar no PWM primário, né, de 3,5 volts, né, o que gera as fontes de standby de 3,5 volts. Então, partindo desse princípio, a gente já tem condição de, por exemplo, se a gente está com um laptop que no PWM de 3,5 volts a gente não tem alta, ou seja, nem no PWM, nem no MOSFET de alta, tá? Então a gente já pode ter certeza absoluta que o problema está na entrada. Provavelmente no MOSFET de entrada, se for o caso de ter o MOSFET de entrada. Então, o MOSFET de entrada, ele vai fazer justamente essa função. Se caso existir um curto do outro lado desse MOSFET, ele vai armar uma proteção, né? Sempre, quem comanda esse MOSFET é um circuito de proteção. Então, esse circuito, ele vai comandar esse MOSFET e vai deixá-lo ou não, passar a tensão para o outro lado. Então, muitas pessoas que trabalham com laptops não tem uma noção sobre isso, ou seja, não encontra alta lá no PWM e não sabe o que fazer, né? Então, nessa situação, vocês têm que ter em mente que boa parte dos laptops a gente tem um MOSFET de entrada, e esse MOSFET é responsável por levar a alta para todo o circuito. Depois que essa alta passa por esse MOSFET de entrada, ele vai chegar até o PWM do Buck Converter, tá? E também vai chegar até o MOSFET comutador. O que seria o MOSFET comutador? O MOSFET comutador nada mais é do que um MOSFET que recebe de um lado a tensão da bateria, quando a bateria está plugada, evidentemente, né? Se eu tenho uma situação que o carregador está plugado e a bateria está plugada, então o MOSFET comutador ele vai fazer justamente ele vai seguir esse padrão, ou seja, ele vai receber 12 volts de um lado e vai receber 19 volts do carregador do outro lado, ou seja, ele não vai deixar que os 19 volts se choquem com os 12 da bateria, tá? A mesma coisa, o que também ocorre quando você puxa o laptop da energia. Quando você tira o laptop da energia, o que é que vai acontecer? Os 12 volts que está no MOSFET comutador vai ser chaveado para o outro lado e vai chegar também até o PWM primário, né, de 3,5 volts. Então, ao invés do laptop ser alimentado com a energia, a bateria passa a alimentar o PWM. Então, com isso, a gente já tem algumas situações. Por exemplo, laptops que funcionam na energia, mas não funcionam na bateria, né? Nesse tipo de situação, a gente pode acontecer que, se eu tenho um problema no meu MOSFET comutador, o que é que vai acontecer? Meu laptop vai funcionar na energia, mas não vai funcionar na bateria, porque o MOSFET comutador é que faz essa transição da tensão de 12 volts passe para o outro lado e alimente a placa quando o carregador externo estiver ausente. Então, nessa situação, a gente já pode começar a ter uma visão melhor das coisas e a saber, a gente já sabe que existe um MOSFET que faz essa transição, tá? Então, continuando,
depois que a alta chega no PWM, esse PWM ele vai receber essa alta e aí vão acontecer diversas outras coisas. Dentre elas, o chaveamento dos MOSFETs, né? Você pode ver aqui na figura que temos dois MOSFETs. Um conhecido como MOSFET de alta. Por que de alta? Se vocês perceberem, se você pegar qualquer laptop e for em qualquer fonte chaveada, ou seja, fonte chaveada da memória, fonte chaveada do chipset, sempre vai ter pelo menos um MOSFET de alta, ou seja, os 19 volts vai chegar até esse MOSFET de alta. E a partir daí, a partir do chaveamento de ambos os MOSFETs, o de alta e o de baixa, né, que vai ser gerado uma tensão média que é encontrada no indutor, né, que é a tensão de 3 e 5 ou 5 volts, né? Tá? Então, temos fora o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa, também temos o pulso do carregador conectado, ou seja, o Super I/O ele precisa saber que o laptop está sendo alimentado pelo carregador. Se o Super I/O não sabe dessa informação, ele não starta a máquina. Então isso é um exemplo também de máquinas que tem 3 e 5 volts e não starta. Ou seja, se o Super I/O não souber que o jack está alimentado, ele não starta a máquina. Também temos problemas relacionados a BIOS, né? Quando a gente tem um problema de BIOS, normalmente a gente tem a tensão de 3 e 5 volts, né? E o laptop também não starta. Então, nessa situação, vocês têm que ter na cabeça de vocês que a BIOS, ela comanda o Super I/O. Por isso que quando eu tenho um corrompimento parcial ou total da BIOS, a primeira coisa o primeiro resultado disso vai ser vários problemas no laptop, porque tudo é comandado pelo Super I/O. E a BIOS, ele é o cérebro do Super I/O. Por isso que quando a gente tem um problema relacionado a BIOS, a gente pode ter falta de carregamento da bateria, pode a máquina não startar. Então encare a BIOS como sendo o cérebro, né? O cérebro do Super I/O. Então o Super I/O ele sempre ele busca as informações que estão na BIOS, né? A BIOS que interpreta tudo que chega no Super I/O, tá bem? Então a gente tem que encarar o circuito do laptop como, por se tratar de um circuito digital, ele é um circuito mais simples, ou seja, normalmente você vai encontrar ligado ou desligado. Sempre vai ser nessa situação. Ou tá ligado ou tá desligado. Ou seja, se você se depara com o MOSFET, ou ele vai estar saturado, né? Saturado significa funcionando, ou estará em estado de corte, não está funcionando. Então, sempre vocês vão se deparar com isso, ligado ou desligado. Já no Super I/O, a mesma coisa. Normalmente no Super I/O encontramos pulsos de 0 ou de 3, onde esses pulsos essas voltagens são interpretadas pela BIOS, né? Quando tem 0 é sim ou não, ou quando tem 3 é sim ou não, dependendo da programação da BIOS, tá bem? Então aqui é apenas uma sequência bem resumida de um start de uma máquina, tá? Então em alguns casos a gente pode ter, ao invés de ter um MOSFET de entrada, a gente pode ter um fusistor de entrada. Então um pouco mais na frente da palestra eu vou dar mais claridade para vocês sobre isso que eu explanei nesse minuto, tá bem? Então vamos passar para um próximo slide. Antes de passar para o próximo slide, vocês têm que ter em mente também que não adianta eu chegar para vocês e falar, ó, atenção, sai daqui, vai para ali, daqui vai para cá, de lá vai para lá. Não adianta apenas relatar para onde as tensões vão, da onde ela vem para onde ela vão. Vocês têm que entender os componentes eletrônicos, tá? Então, você tem que entender o funcionamento de um MOSFET, você tem que entender o funcionamento de um bipolar, você tem que entender o funcionamento de um resistor, o funcionamento de um diodo Zener. Então, vocês têm que entender o funcionamento dos componentes eletrônicos. Então, a análise do esquema não é só analisar
os pulsos para onde vão, da onde vem. Vocês têm que ter a base de eletrônica, tá bem? Então, eu vou falar um pouco, né, um pouco resumido, sobre MOSFETs e bipolares, para vocês terem uma noção melhor sobre esses componentes que são utilizados em larga escala nos laptops. Então, vou passar o próximo slide. São os MOSFETs e bipolares, tá? Então, uma pequena introdução, né? Na eletrônica, podemos utilizar os transistores para inúmeras funções, mas vamos nos limitar apenas ao uso desses componentes como chave, ou seja, como eu expliquei para vocês anteriormente, a chave de liga e desliga, que é a principal função desses componentes nos laptops. Então, vamos nos limitar apenas ao uso desses componentes como chave eletrônica. Agora vamos falar sobre os MOSFETs, tá bem? Então, conforme vocês podem ver aí nesse slide, né, isso é um exemplo de um MOSFET canal P, tá? Então, se vocês perceberem no desenho do lado esquerdo, temos aí uma representação desse MOSFET, tá? Que é um MOSFET simples, que temos aí o terminal 1, 2 e 3, né, como source, o terminal número 4 como gate, o terminal número 5, 6, 7 e 8 como dreno, né? Um pouco mais abaixo temos uma pequena tabela, né, que mostra as voltagens e correntes de operação desse MOSFET, tá? Então, por que eu coloquei esse slide aí? Muita gente tem a dúvida de como trocar um MOSFET, né? Então sempre surge essa dúvida: se eu acho um MOSFET com problema no circuito, como é que eu procedo na troca desse MOSFET, né? Então veja, a primeira coisa que a gente precisa considerar na troca de um MOSFET é o canal, tá? Se ele é canal P ou se ele é canal N. Mas como é que eu descubro o canal do MOSFET? Muito simples. Se você pegar a referência que tem no corpo do componente, for no Google, digitar aquela referência e procurar pelo datasheet dele, ou simplesmente escrever o nome channel, né? Você vai encontrar facilmente qual é o canal do MOSFET, tá? Então, o primeiro fator a considerar na hora da troca de um MOSFET é o canal. Se ele é canal P ou se ele é canal N, tá? Então, sabendo do canal, existem algumas outras coisas que vocês têm que considerar, que é justamente o que eu falei anteriormente, que é a voltagem de dreno e source, né? A voltagem dreno source, a voltagem gate source e a corrente contínua de dreno, tá? Então, essas informações, elas são extremamente importantes na hora de trocar um MOSFET. Não só o canal, mas vocês têm que trabalhar sobre as voltagens de operação desse componente. Se você colocar um componente com características menores em relação ao componente original, você pode levar a queima desse MOSFET. Ou uma queima imediata, ou uma queima a curto prazo, que isso pode trazer um retorno para a sua assistência. Então, na hora de trocar um componente, um MOSFET, você tem que levar em consideração o canal e as características de voltagem dreno source, voltagem gate source e a corrente contínua do dreno, tá? Então, se você seguir essas informações aqui, né, você não vai ter qualquer problema na hora da troca do componente, tá bem? Se você tiver um componente que seja com esses valores superiores, você não vai ter grandes problemas. Agora, se você tiver um outro componente para substituir que esteja com essas especificações muito abaixo do original, né, do que está queimado, aí sim você vai ter um problema. Então, sempre se ligar nisso aí, tá, pessoal? Então, vamos para o próximo slide.
aqui é um exemplo, né, de um MOSFET canal duplo, né? Um canal duplo N. Então, se vocês perceberem na foto do lado esquerdo, né, no diagrama, vocês podem perceber que é diferente do primeiro. No primeiro tinha como o terminal 1, 2 e 3 como sendo source. Se vocês perceberem, o terminal número 1 desse MOSFET, ele é o source 1. O terminal número 2, ele é o gate 1. O terminal número 3 é o source 2. O terminal número 4 é o gate 2. O terminal número 8 o 7 e o 8 é o dreno 1 e o 5 e o 6 são os drenos 2. Então, o que a gente pode perceber com isso? Pessoal, esse MOSFET trata-se de um MOSFET canal duplo, ou seja, encare como sendo dois MOSFETs em um. Então, na substituição de um MOSFET nessas circunstâncias, a gente tem que levar em consideração que ele, além de ser um canal N, ele é um MOSFET duplo, tá? O restante segue as mesmas características, né? Voltagem de dreno source, voltagem de gate e source e a corrente contínua do dreno, tá? Então também tem que seguir essas especificações. Então, muito cuidado na hora de trocar o MOSFET, tá? Então, sempre ver se ele é um MOSFET simples, se ele é um MOSFET duplo. Só basta você pegar a referência do componente que está queimado e pegar a referência do componente que você quer substituir. Se forem equiparados, você pode substituir sem nenhum problema, tá? Outra coisa também, quando a gente se depara com o MOSFET duplo na placa, a gente consegue ver na própria placa que ele se trata de um MOSFET duplo. Como assim? Como é que a gente pode ver na própria placa? Se você olhar com a ajuda de uma lupa em um MOSFET duplo, a gente vai perceber que as trilhas, elas não têm ligações como um MOSFET simples, né? No MOSFET simples, o terminal 5, 6, 7 e 8 são os drenos, ou seja, são todos interligados, fazendo parte de uma única ilha, de uma única trilha, né? Já no MOSFET duplo, a gente vai perceber, colocando uma lupa, a gente vai perceber que existe essa diferença na trilha. Então, só de olhar na trilha, você já percebe que é um MOSFET duplo. Então, na hora de encontrar um duplo na sua sucata, você não vai olhando um por um até achar um duplo. Olhando um por um, que eu digo em relação ao datasheet. Você não vai consultar todos os datasheets. Você olha visualmente na placa e vai ver que quando encontrar uma separação, diferentemente do simples, do MOSFET simples, você já vai pegar o datasheet daquele que está separado, tá? E aí vai facilitar o processo de troca, ok? Então vamos prosseguir com o próximo slide. Já nesse próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o teste na prática desse componente, né, do MOSFET. Né? Eu acredito que a grande maioria de vocês aqui presentes sabem como testar, mas tem muita gente que não sabe como testar o MOSFET, tá? Então, o teste do MOSFET, ele é muito simples, né? Na escala de continuidade ou diodo, coloque a ponta de prova no source, né? Normalmente pino 1, 2 e 3, se ele for um MOSFET simples, né? E a outra ponta de prova você coloca no dreno, que no caso se for um MOSFET simples, ele é o 5, 6, o 7 e 8. Então, ao colocar a ponta de prova no source e a ponta de prova no dreno, independente se você vai colocar a preta ou a vermelha, isso não vai influenciar nesse momento. Então, se apresentar uma resistência muito baixa, o que é uma resistência baixa? Quando a gente fala em resistência baixa, é próxima ao curto. Se você perceber que existe uma resistência muito baixa ao medir entre o source e o dreno, provavelmente esse componente ele está em curto. Ou a trilha aonde ele está soldado, existe algum componente que também está em curto, tá? Então, para tirar a prova com o uso da fonte variável, que infelizmente o Fernando não conseguiu apresentar a aula da fonte variável, mas a gente vai tentar reapresentar essa aula dele, ou até mesmo encaixar aqui, porque não é uma aula muito demorada. Vamos ver no final aqui
da minha apresentação se vai dar para encaixar a fonte variável. Então, com a fonte variável, rapidamente você consegue identificar se o curto está no MOSFET ou se o curto se encontra na linha que aquele MOSFET se encontra, né? Ou então você pode simplesmente remover o componente da placa. Se você remover o componente da placa e testar entre o source e o dreno e persistir a baixa impedância ou curto, então realmente o componente estava em curto. Mas aí é uma tarefa difícil, porque se tiver vários componentes em curto, para conseguir achar é uma tarefa muito complicada sem o auxílio da fonte variável, tá? Então, continuando com o teste, medindo entre o source e dreno, tem que se apresentar uma resistência baixa, é sinal que o componente está em curto ou a linha está em curto. Se apresentar um valor infinito, você inverte as pontas de prova, tá? Porque vocês têm que encarar que na hora de testar um MOSFET, vocês estão testando um diodo, pessoal. Então, um teste de como é que funciona, como é que consiste um teste de diodo? De um lado mexe, do outro não, né? Na prática, né? Falando bem na prática. De um lado mexe, do outro não. Então, na verdade, quando você está colocando a ponta de prova entre o source e o dreno, você está testando apenas o diodo interno que está dentro desse MOSFET. Tá? Então, se apresentar um valor infinito, né, na hora de você colocar as pontas de prova, você inverte as pontas de prova. Quando você inverter e aparecer uma impedância normal, né, considerada normal, em torno de 500, 400 e alguma coisa, né, se apresentar essa impedância, então o MOSFET está em condições normais. Tá? Fora isso, também temos que levar em consideração que não pode existir condução entre o gate e o source, né? O gate no MOSFET simples é o terminal número 4. Então, se você colocar a ponta de prova no gate e a outra ponta de prova no source, não pode aparecer impedância, nem do gate para o dreno também. Tá bem? Então, esse é o teste na prática do MOSFET. Então, isso você faz muito rapidamente, né? Se você quiser testar rapidamente o MOSFET na própria placa, você vai rapidamente entre o source e o dreno e já verifica se tem algum curto. Né? Se apresentar curto, aí você vai só concluir se o curto está no MOSFET ou está na linha que aquele MOSFET está soldado. Né? Então, com a ajuda da fonte variável, você consegue rapidamente resolver essa questão. Tá bem? Então, vamos agora para o funcionamento. Então, veja, o MOSFET a gente tem o canal P e tem o canal N, como eu falei anteriormente, tá bem? Então, eu coloquei dois exemplos, né? Um de canal P e um de canal N, na prática, né? O que normalmente a gente encontra nos laptops. Então, uma situação que a gente chama de estado de corte é quando a tensão do source ela está igual à tensão do gate. Tá? Então, se você, por exemplo, está com um laptop que não tem tensão de alta, lá no PWM do Buck Converter, né? Como eu expliquei para vocês, obrigatoriamente a tensão do jack tem que ir para o PWM do Buck Converter. Tá? Então, se a tensão não está indo para lá, é indício que provavelmente o MOSFET de entrada não está chaveando. Então, consequentemente, você, ao medir o source, né, se for um MOSFET de entrada, ao medir o source você vai encontrar 19 volts. E ao medir o gate, você também vai encontrar 19 volts. Isso quer dizer que é um estado de corte. Ou seja, os 19 volts que estão no source não vai passar para os drenos. Tá? Então, ele não vai conseguir alimentar a placa. Ele vai estar em estado de corte. Tá? Então, quando a gente vai para um estado de condução do canal P, né, que é a imagem do lado esquerdo, o canal P ele tem uma pequena diferença em relação ao canal N. O canal P, a tensão do gate, ela tem que ser menor do que a tensão do source. Ou seja, se vocês olharem para a figura do lado esquerdo, inferior esquerdo, vocês vão ver que o estado de condução desse MOSFET, a tensão do gate é de 8 volts, a tensão do source é de 19. Consequentemente, a tensão aqui do gate ela é menor do que o source, né? O canal P ele segue esse manual, né? Ou seja, a tensão do gate precisa ser menor do que a tensão do source. Então,
temos 8 volts no gate, 19 volts no source, automaticamente temos uma saturação desse MOSFET e os 19 volts vai passar para o outro lado, tá? Já no estado de corte do canal N, temos a mesma situação, o source com 19, o gate com 19. Então, se a gente pega uma situação que o source e o gate têm a mesma voltagem, então automaticamente esse MOSFET estará no estado de corte. Já o estado de saturação ou condução do canal N, perceba que existe uma ligeira diferença, né? O canal N, a tensão no gate precisa ser maior do que a tensão do source para ele poder chavear os 19 para os drenos. É o caso que ocorre em alguns MOSFETs de entrada, que quando a gente mede o gate tem 24 volts, né? Muita gente se assusta porque encontra 24 volts lá no gate do canal N, tá? Então, quando você encontrar 24 volts no canal N, no MOSFET de entrada, né? Você vai perceber que ele está em estado de condução se ele for um canal N. Ele precisa de uma tensão maior do que o source, tá? Eu coloquei como exemplo 19 volts, tá? Porque eu coloquei como sendo MOSFET de entrada, né? Que recebe os 19. Mas a gente tem vários outros MOSFETs na placa que recebe outras voltagens, mas você sempre vai considerar a voltagem que está no source e a voltagem que está no gate, tá bem? Então, outra questão em relação aos MOSFETs, a gente tem que entender que ele é como se fosse uma chave. Então, se a gente entende que o MOSFET é como se fosse uma chave, então a gente pode facilmente resolver problemas relacionados aos MOSFETs de entrada, né? Então, quando a gente se depara com um MOSFET de entrada que está em estado de corte, ou seja, a tensão não passa do source para o dreno ou do dreno para o source, dependendo do MOSFET. Quando isso não ocorre, ou seja, quando ele está em estado de corte, a gente pode forçar o chaveamento desse MOSFET. Como assim forçar? A gente simplesmente pode colocar um fio entre o source e o dreno. Isso aí você está forçando que a tensão passe para o outro lado, né? Existem algumas precauções em se fazer isso. Ou seja, se existir um curto do outro lado, você simplesmente não pode colocar um fio de um lado para o outro, porque você está forçando a tensão passar para o outro lado. Automaticamente, se existir um curto do outro lado, vai comprometer a placa-mãe, tá? Então, por isso que é interessante sempre o uso da fonte variável, né? Mais uma vez, vem a questão da fonte variável. É uma ferramenta indispensável na bancada técnica. Não se pode trabalhar com laptop sem fonte variável, tá? É um material indispensável, ok? Isso na minha opinião. Então veja, com a fonte variável, facilmente a gente pode ter certeza que não existe um curto do outro lado, tá? Então se a gente sabe que do outro lado chega a 19, eu posso com minha fonte assimétrica e ir injetando tensões aos poucos para ver se existe algum consumo, né, algum consumo alto naquele circuito. Se houver um consumo alto naquele circuito, é indício que existe um curto. Então, aí, nesse caso, eu não posso simplesmente colocar um fio de um lado para o outro, tá? Então, no caso de você ter certeza que não existe um curto do outro lado, você simplesmente pode resolver uma situação dessa colocando um fio de um lado para o outro, tá? Claro que isso não é a forma correta de se consertar o aparelho. A forma correta é você descobrir por que aquele MOSFET está em estado de corte. Você tem que descobrir o porquê. Normalmente, em se tratando de MOSFET de entrada, sempre tem um circuito que comanda o gate. Vocês podem perceber que o funcionamento do MOSFET é de acordo com a tensão do gate, tá? Então, o gate é quem comanda se esse MOSFET vai chavear ou não. Então, o circuito ele pode encontrar um curto e aí ele pode determinar que mande uma tensão de 19 para o gate para deixar ele em corte. Entendeu? Então, o circuito de proteção que está sempre ligado ao gate, ele que vai fazer a proteção desse MOSFET. Ele vai fazer a proteção do circuito por completo. Ele vai deixar ou não esse MOSFET chavear, né? Ele vai deixar ou não esse MOSFET saturar. Então, o correto é você simplesmente tentar descobrir por que o circuito de proteção está armado, tá? Aí exige toda uma análise do esquema elétrico, toda uma análise dos componentes que compõem o circuito de proteção,
tá bem? Mas a grosso modo, vocês podem sim colocar como solução um fio de um lado para o outro. Muita gente acha que isso é uma gambiarra, mas não é gambiarra. Se você tem a noção do que você está fazendo e tem a noção que não vai danificar o aparelho, você sim pode fazer isso. Mas eu não aconselho vocês fazerem isso se vocês não souberem o que vocês estão fazendo. Tá bem? Então vamos prosseguir com o próximo slide. Vamos falar um pouco sobre transistores bipolar. Tá? Vamos falar um pouco sobre transistores bipolares. Então, pessoal, como vocês podem ver aí na figura, o transistor bipolar, vocês vão encontrar no esquema elétrico esse desenho que vocês estão vendo na tela de vocês, né? Eu apenas coloquei dois exemplos aqui, né? Que é o PQ105 e o PQ104, tá? Então, olhando para essa figura, a gente tem várias coisas a considerar. Quais são essas coisas? Primeira coisa, a gente tem que entender que o bipolar, ele também tem dois tipos. Ele tem o tipo P e o tipo N, tá? E também, cada tipo desses MOSFETs vai funcionar de uma forma diferente do outro, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente se deparar com o MOSFET, a gente precisa saber se ele é um canal P ou é um canal N. Então, a dica que eu dou em relação a você descobrir facilmente se ele é tipo P ou se ele é tipo N, né? A primeira coisa que vocês têm que saber é a questão aonde está o emissor, tá? Aonde está o emissor. Então, o emissor é muito fácil de identificar, né? O bipolar, ele é composto entre base, emissor e coletor, tá? Ele é composto entre base, emissor e coletor. Então, para encontrar o emissor, né, a gente olha para seta. Vocês estão vendo essa seta aqui, por exemplo, no PQ105. Existe uma seta que está apontando para um caminho. Então, para onde a seta está apontando, você já pode dizer que é o emissor, né? No PQ105 seria o terminal número 3, tá? Onde tem o número 3. Já no PQ104, a seta está também no número 3, só que na parte de cima. Então, o número 3 aqui seria o emissor. Para saber se é tipo P ou tipo N, você também olha para a seta. Ou seja, se a seta está saindo, né, considere a base. Ou seja, esse traço aqui, né, esse traço maior, né, no meio, que é o número 2, né? Esse traço maior considere como a base. Então, se a seta está saindo da base, ele é tipo P. Se a seta está, que é o caso PQ105, perceba que o PQ105, a seta está saindo desse traço, né, que é a base. Se a seta está saindo, considere como ele sendo tipo P. Já no PQ104, que é o do lado direito da tela de vocês, se vocês olharem para a seta aqui, a seta está entrando, está batendo na base, né? Então, ele é considerado tipo P, tá? Então, seguindo nossos slides, vamos passar. Então, nessa próxima figura, eu vou mostrar para vocês o funcionamento do tipo P e o funcionamento do tipo N. Eu expliquei para vocês que existe diferença. A mesma coisa do MOSFET, né? Temos o MOSFET P e o MOSFET N. E a gente viu que existe diferença entre eles. A mesma coisa nos transistores bipolares. Temos diferenças entre o tipo P e o tipo N. Então, se vocês perceberem aqui, do lado esquerdo, na primeira figura do lado esquerdo, temos um exemplo de uma lâmpada. E essa lâmpada está apagada, né? Já ao lado da figura que tem a lâmpada apagada, temos uma lâmpada acesa, né? Então, vamos entender essas duas figuras, né? Que é o bipolar tipo P. Então, o bipolar tipo P, ele vai funcionar quando chegar uma tensão positiva na sua base. Então, perceba que na primeira figura do lado esquerdo, né, a base ela está aterrada. Perceba esse monte de tracinho
que tem na base e no emissor, né? Que isso significa aterramento, tá? Então perceba que a tensão na base está com 0, pois a tensão está aterrada. Então não chega qualquer tensão na base. Então o bipolar tipo P, ele precisa de uma tensão na base para poder chavear, né? Para poder saturar. Já no exemplo ao lado, temos a lâmpada ligada. Perceba que agora a base está ligada à linha de 6 volts. Então, nesse caso, a lâmpada permanece acesa, porque a base recebeu uma voltagem positiva, tá? Uma voltagem positiva. Já no bipolar tipo N, é justamente ao contrário, né? Temos também duas figuras, né? Do lado direito temos duas figuras. Então, na primeira figura, que é o tipo P com o bipolar, a lâmpada desligada, perceba que a base ela está com 6 volts. Então, veja que no exemplo ao lado, quando eu tenho 6 volts na base, a lâmpada está ligada, que é o tipo P. Já no tipo N, quando eu tenho uma tensão positiva na base, é o contrário, a lâmpada está desligada. Já na outra figura do lado direito, que a lâmpada está ligada, perceba que a base agora ela está ligada ao terra, ou seja, é uma tensão negativa, ou 0, né, ou ligada ao terra. Então, quando eu tenho uma tensão 0 ou ligada ao terra, a lâmpada acende. Então, essas são as principais diferenças entre os transistores bipolares do tipo P e do tipo N. Isso é muito importante, porque nos laptops, os bipolares e os MOSFETs são utilizados em larga escala. Então, se a gente não sabe como esses componentes funcionam, não adianta. Se eu passar aqui 10 anos dando aula de esquema elétrico para vocês não vão entender nada, tá? Então, esse é o diferencial do curso que eu ministro, porque além da gente mostrar o funcionamento do esquema elétrico, né, para onde os pulsos vão, para onde vem, a gente também explica o funcionamento dos componentes eletrônicos no esquema. Se você não tem essa noção, fica difícil de você conseguir interpretar e analisar o esquema elétrico, tá bem? Então vamos prosseguir com o próximo slide, que eu vou falar sobre o circuito de entrada, tá? Então vamos